Nós estamos no Outubro Rosa, mês que visa conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo que mais acomete brasileiras, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. Para o Brasil, foram estimados 59.700 novos casos de câncer de mama em 2019, com risco estimado de 56 casos a cada 100 mil mulheres. Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui a oncologista Andréa Oliveira. São dados que chegam até a assustar, né, Andréa? Bom dia. São dados que chegam a assustar quando a gente fala do Brasil. Quando a gente fala no mundo, a gente vê que é um problema não só do Brasil, mas é um problema de fato mundial. Tá? Uma alta incidência, né? Muitos casos novos, se a gente for falar no mundo, pelo menos 2 milhões de casos novos, com 600 mil mortes ano, quando a gente fala no mundo também. Certo. Vamos então começar explicando o que é o câncer de mama para quem ainda não sabe ou para quem ainda tem dúvida. O câncer de mama na verdade, quando o câncer ocorre, o câncer é uma doença genética. Tem a célulazinha lá que está se multiplicando e há um erro na multiplicação dessa célula, tá? E a partir daí é o gatilho para acontecer todas as outras reações que precisam. Tá? Tem alguns fatores de risco, se a gente for comparar como a gente vive hoje, como a gente vivia uns 50 anos atrás, as pessoas estão engordando, as pessoas fumam, as pessoas bebem, tá? Não fazem atividade física. Isso são fatores de risco, de fato, conhecidos. Tá? Através desses fatores de risco, se a gente juntar ainda com alguns pacientes que já têm uma história familiar, acaba sendo um gatilho, de fato, para aquela célulazinha, aquele erro acontecer e começar a ter uma proliferação de células doentes. As células doentes que se proliferam, de fato, de uma forma que o nosso organismo perde a capacidade que ele tinha de matar aquela célula. E ela começa a se multiplicar. Certo. Eu falei de dados referentes muito ao sexo feminino, mas o câncer de mama, ele só acomete mulheres, Andréa? Não. Ele, de fato, pode acometer homens também, mas numa proporção muito menor, digamos, é 1% dos casos. E quando acomete o homem, quando a gente vai investigar um pouquinho a história dele, geralmente é um homem que tem uma história familiar positiva para câncer de mama. Sim. A gente fala que nos casos, quando acomete o homem, a gente, de fato, precisa investigar alguma mutação já conhecida, como a gente fala muito hoje, em alguma síndrome hereditária, alguma doença de fato hereditária, ou seja, que passou de pai para filho. Tá. Quando a gente é mulher, nós que somos mulheres, a gente sempre escuta que a partir de 45 anos começa a fazer, né, a tomografia, né, a ultrassom da mama e tal, para ver se está tudo certo. Mas eu particularmente também tenho visto casos de meninas novas, né, se assim podemos dizer, 20 anos, na casa dos 30 anos. Tem idade para que o câncer de mama, né, ele surja, ele apareça? Então, vamos lá. Aí a gente chega Tem algumas divergências quando a gente vai olhar, tá certo? Para pacientes que a gente fala sem risco aumentado, sem fator de risco, sem uma história familiar, enfim, para a maioria da população, porque os casos familiares são apenas 10% dos casos. Para a maioria da população, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, de Radiologia e de Ginecologia com Obstetrícia, se preconiza que se inicia a partir dos 40 anos. Tá? Então, a partir dos 40 anos, anualmente. Pelo Sistema Único de Saúde, pelo INCA, é a partir dos 50 a cada 2 anos. De fato, tem estudos europeus, estudos mundiais que até respaldam um pouco de se fazer a partir dos 50 a cada 2 anos. Mas a gente está vendo que está, de fato, aumentando o número de casos em pacientes um pouco mais jovens, exatamente por conta desses fatores de risco e dessa história de como a gente vive hoje. Então, se a gente pode, se está disponível, a partir dos 40 anos, mamografia anualmente. Certo. Tá? Para pacientes que já têm uma história familiar, sabidamente que teve câncer de mama, hoje em dia já tem pacientes e famílias que a gente sabe que tem a mutação do BRCA1 ou 2, ou outros tipos de mutações. Na verdade, esse acompanhamento ideal é que comece um pouco antes, ou aos 35 anos, tá? Ou pelo menos 10 anos antes do diagnóstico, digamos. A paciente teve com 42 anos, tive uma irmã com 42 anos. Com 32 anos eu começo a investigar. Tá? Então, sempre 10 anos antes. Pelo menos. Agora, é porque cada caso é um caso. Mas, de uma forma geral,
Quem não tem história familiar positiva ou outros fatores, como até doença própria, eu já tive um câncer de mama, ou se eu já tive uma lesão que a gente chama pré-maligna, isso daí pode estar variando. De uma forma geral, se possível, a partir dos 40 anos, anualmente. Certo. Autoexame, é importante se fazer? Não é? Quem é que deve fazer? Vamos lá, vamos outro detalhe. Tudo. Exato. É muito importante nós mulheres conhecermos a nossa mama. Porém, o autoexame ele não substitui rastreamento. Não se provou que com o autoexame diminuiu mortalidade. Então, não é exame de rastreamento. É importante a mulher conhecer, porque se surgir uma alteraçãozinha, eu vou notar. Isso aqui não estava aqui, tá? O que é diferente também de exame clínico. O exame clínico não funciona como rastreamento, mas exame clínico feito por alguém capacitado para estar realizando é diferente. Entendeu? Inclusive entra a partir dos 35, 40 anos como necessário pelo menos anualmente. Então, assim, o autoexame é interessante a gente fazer? Para eu conhecer a minha mama. Ele funciona como exame de rastreio? Não. Ele diminui mortalidade? Não. Eu vou prevenir câncer de mama com autoexame? Não. Mas é importante eu conhecer a minha mama? Sim. Certo. Sintomas. Existem sintomas do câncer de mama? Existe, tá? Eu gosto muito de frisar uma coisa falando sobre o rastreamento. O que é o rastreamento? Antes de falar de sintomas, rastrear é eu dar diagnóstico sem sintomas, tá? Quando a gente faz a mamografia, é para identificar. Eu posso até já identificar uma lesão maior, mas é para identificar lesões pequenas que estão ali, estão crescendo e a gente não está sentindo ou vendo. Melhor é se dar diagnóstico em exame de rastreio. Quando não, é porque de fato a gente sentiu, palpou alguma coisa. Um caroço na mama que de fato de uma hora para outra começou a aparecer, uma mama que até então não saía nenhuma secreção e começou a sair secreção, uma feridinha que ficou ali, está persistindo, uma feridinha que não existia, uma mama que de uma hora para outra fica toda vermelha, às vezes até enrugada, como no aspecto que a gente fala de casca de laranja. Tá? Uma mama, uma região para nós linfonodo, a gente fala que é íngua, conhecido como íngua. Aquela íngua ali na axila que apareceu de uma hora para outra e não tinha, tá? Uma dor também, uma dor mais difusa. Então, teve os sintomas, procura alguém que de fato, um médico de preferência, que possa estar avaliando. Mas se tem acima de 40, 50 anos, o ideal, se teve sintomas, é fazer o exame de rastreio. Algumas vezes só a mamografia não vai ser suficiente, digamos. Quanto mais velha a gente vai ficando, melhor para a mamografia. Quanto mais eu posso amassar a mama, melhor para o exame. Quanto mais durinha a mama, a gente tem uma dificuldade maior. Então, algumas vezes, de fato, é necessário complementar com o ultrassom. Mas, geralmente, na própria mamografia, dependendo lá do resultado que der, vai indicar. Eu preciso complementar, só a mamografia não foi suficiente. Tá? E é por isso que é importante a gente conhecer a nossa mama. Porque, às vezes, para um nódulo, eu só vou sentir se eu conheço a minha mama, tá? E por isso a importância de se fazer, mas não substitui o exame de rastreio. Certo. Sempre busca um médico. Acho que esse tem que ser a grande mensagem, né? Tem cura o câncer de mama? Tem. Quais que são os índices? Vamos lá, quando a gente fala em cura, é muito mais fácil curar uma doença inicial. A gente divide o câncer no estadiamento, né? Estádio 1, estádio 2, 3 e 4. O 1 é uma doença inicial, o 2 é uma doença inicial, o 3 é uma doença um pouquinho mais avançada. O 4 já é uma doença que tem metástase. Eu consigo curar muito mais fácil um estágio 1 e 2 do que um 3. Então, tem cura? Tem. Hoje, muitas mulheres se curaram de um câncer, tá? Porém, quanto mais cedo eu dou esse diagnóstico, mais fácil de a gente obter a cura. É diferente eu curar um tumor de 1,5 centímetros, de 2 centímetros, quando eu estou falando de um tumor de 4, 5 centímetros, um linfonodo às vezes com cometimento na axila, com presença de íngua. Mas tem cura? Tem. E para isso a gente precisa fazer o diagnóstico cedo, quanto antes. Certo. Tratamento? Hoje em dia a gente tem várias modalidades de tratamento. E a gente não fala mais assim, tive um diagnóstico hoje, vou tratar só de um jeito. A gente fala multimodal, com várias modalidades mesmo. Hoje a gente tem a cirurgia, tem a radioterapia, tem a quimioterapia, tem a hormonioterapia. Muitas vezes eu faço com todas elas,
fez a cirurgia, geralmente mulher que tira um pedaço da mama, que não tirou a mama toda. Geralmente essa mulher precisa, além da cirurgia, complementar com a radioterapia, tá? Dependendo do tipo de tumor, porque a gente, para mama, quando eu falo câncer de mama, parece que eu estou falando de uma doença só. Mas não, eu estou falando de várias doenças dentro de uma. Vai depender do tipo daquele tumor. Então, tem tumor que é mais agressivo, tem tumor que é menos. Dependendo do tipo, às vezes eu vou tratar com um tempo maior, por 1 ano, por 5, por 10 anos. Então, tudo vai, de fato, depender de que tumor eu estou lidando. E isso eu consigo descobrir, claro, avaliando aquele tumor um pouco melhor, aquele pedacinho lá do tumor da doença que tinha. Mas, de uma forma geral, a gente acaba usando quase todas essas modalidades de tratamento. Certo. André, descobri que tenho câncer de mama, fiz todo o tratamento, enfim, passei por todas as etapas. E agora, pós-tratamento, né? Como conviver com essa realidade? Tem muita mulher que sofre, que algumas precisam perder a mama, né? Tem. O que eu falo muito para os pacientes é que a gente não deixe que aquilo que você ter tido um câncer vire um monstro na sua vida e que a gente viva a doença. Eu posso fazer todo o tratamento, não é fácil, por isso o acompanhamento multidisciplinar, por isso é importante o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, para essa mulher que às vezes tem uma dificuldade de movimentar o braço, ser reinserido, fazer essas atividades de uma forma normal, mas não deixar viver que a sua vida seja a doença, tá? Tem mulheres que às vezes resolve a vida do filho, do marido, do pai, da mãe, do avô e não olhava para a própria vida. Naquele momento, às vezes é um momento que a mulher tem de olhar para ela mesma, de se cuidar, de fazer algo que ela não fez durante muito tempo. Então, tem mulheres que saem muito fortalecidas depois de um diagnóstico desse, tá? Não quer dizer que você teve câncer uma vez, que você vai ter câncer outra vez. Sim. Mas existe o risco. Então, a gente faz um controle diferente para essas pacientes que já tiveram câncer do que aquelas que não tiveram. Faz um acompanhamento diferente. Mas a gente está vendo aí na mídia um monte de mulheres com histórias de que já tiveram e vivem muito bem até hoje, mostrando que o câncer tem cura, a gente pode curar, pode viver bem. A gente vai depender de como a gente vai fazer com que aquilo seja de fato na nossa vida. Se ele é um problema, não é igual a gente tratar uma hipertensão, é fato, tá? É um tratamento um pouco mais sofrido, né? Um pouco mais demorado, mas é passível de cura, sim. Certo. Como é que os familiares, como é que os amigos, eles podem ajudar, né? Às vezes as pessoas, elas perdem um pouco, vamos falar assim, a noção, a empatia. O que você falaria para essas pessoas que estão próximas a alguém que está passando por esse momento tão delicado? Primeiro, escutar a pessoa, né? Ter cuidado com o que a gente pergunta. Às vezes a gente faz uma pergunta que parece que não tem uma maldade. Mas a gente faz uma pergunta que às vezes é doloroso para o outro. Então, primeiro escuta. Pergunta se está precisando de ajuda, se quer conversar, né? A gente fala que o paciente, quando tem um diagnóstico, ele passa por algumas fases, naturalmente, isso já é conhecido, tá? Ele às vezes tem a fase de revolta, tem a fase realmente de aceitação, tem a fase de conversa com Deus, meu Deus, por que eu, por que isso? Então, o paciente já passa por isso. Imagine você chegando com um monte de gente, com um monte de informação, um monte de perguntas e tendo cuidado com aquilo que vai falar. Hoje a gente está vendo, o câncer já foi um estigma, era como se tivesse um diagnóstico de câncer, você não, vai morrer. Entendeu? E hoje a gente vê que não é isso, que a realidade não é essa. E as pessoas precisam entender isso também. Sim. E ter o cuidado de se falar, porque o que muito paciente chega quando tem um diagnóstico que ele pensa é isso. E a gente desconstruir isso, geralmente, é que é o maior problema. Até ele entender que, não, doutora, tô ótima, os pacientes, doutora, vou ter isso na quimio. Eu digo, não, alguém pode ter, não necessariamente você vai ter. O paciente chega, mas eu não estou tendo coisa boa. Eu disse, pois é, porque não necessariamente você vai ter. E outra, a gente tem medicações hoje para evitar efeitos colaterais também. Então, ter cuidado com o que vai falar, às vezes escutar, aceitar aquele momento um pouco de que o outro tem consigo mesmo, que naturalmente, quando ele quiser, ele vai, de fato, conversar e procurar ajuda. Né? Falar que ama, falar que está ali para ajudar, se sentir, quando ele quiser, conversar, e se ele precisar, está ali para o momento que ele, de fato, precisar. Mas ter cuidado com o que a gente vai falar. Para a gente finalizar, tem como se prevenir? Tem. A gente fala em prevenção primária. O que é isso? Eu tento evitar os fatores de risco. Já tem estudos que já muito bem estabelecidos que o tabagismo é um fator de risco, que o álcool é um fator de risco, tá?
que uso de hormônio por terapia de reposição ou uso de anticoncepcional por muito tempo, por mais de 10 anos, também é fator de risco. Tem fatores de risco que eu não tenho como mudar. A idade, a gente vai envelhecendo, é um fator de risco. Se eu menstruei muito cedo, se eu entrei na menopausa muito tarde, mas os hábitos de vida a gente pode mudar. E isso impacta, 20 a 30% dos casos poderiam ter sido evitados se eu tivesse fazendo atividade física regular. A amamentação é um fator de proteção também, tá? Então, assim, mudar o que a gente pode na nossa vida hoje, deixar de fumar, evitar o álcool, evitar bebida, fazer atividade física. Esses aí são fatores bem conhecidos e que, de fato, fazem diferença para a mulher. Então, de fato, é o que a gente chama de prevenção. Eu tenho como prevenir, sim. Posso não mudar uma história familiar. Posso não mudar, como eu disse, a idade, mas tem alguns outros fatores que eu posso mudar, sim. Sim, você pode se cuidar, você pode prevenir. E se você está, né, passando por esse momento, não se preocupa, tá? Busca tratamento, busca os melhores profissionais aí para te acompanhar e tenha força. A gente entende que esse é um momento bastante delicado mesmo, mas tenha força e siga em frente. Andréa, contatos redes sociais, né, aí para o pessoal de casa, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida ou até mesmo queira saber mais informações, como é que pode fazer? Eu tenho o Instagram, doutora Andréa, DRA, Andréa Oliveira. Pode estar mandando as dúvidas que a gente responde. Muito bem, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Voltamos já já aqui com Bem Assim.